de Paulo Setúbal, A Marquesa de Santos, capítulo 17, No Alto Mar. São Salvador, até aquele momento, ainda não havia assistido a regozijos públicos como aqueles. Nem a chegada de Dom João VI, que fora recebido com pompas retumbantes, provocara entusiasmo tão fremente como o com que os baianos acolheram os imperadores. Foi uma apoteose, tudo embandeirado, tudo enguirlandado, tudo recamado de flores. Eram arcos de triunfo, dísticos laudatórios, coretos a cada canto, colchas de damasco a despencarem das varandas, ondear de flâmulas e de bandeiretas e, redourando tudo, uma alegria larga, ruidosa, esparramada pela cidade em festa. A galeota ancorou debaixo de ensurdecedores estrondos de morteiros. Suas majestades saltaram no arsenal de marinha. O Senado da Câmara, com o estandarte balouçando ao vento, esperava reverente os imperiais visitantes. O presidente entregou ao imperador, solenemente, as chaves da cidade. E Dom Pedro, entrando debaixo do pálio, cujos varais os vereadores carregavam, lá foi, cintilando de grã-cruzes, pela ladeira da preguiça acima, ao som reboante das charangas, sob larga chuva de rosas que tombavam das sacadas. Imperatriz Dona Leopoldina partiu, carregada por escravos, numa cadeirinha de talha dourada, riquíssima, acolchoada de brocado cor-de-rosa. A princesinha, Dona Maria da Glória, muito donairosa e tafu, lá foi também em outra cadeirinha estofada de branco, linda como um andor. Os baianos agasalharam os monarcas com requintes de fidalguia. Os aposentos da imperatriz foram lindamente preparados na relação, os da princesa no passadiço, os do imperador, rasgados e solenes, ficavam no próprio paço. Mas a maravilha, a obra-prima, eram as opulentas instalações da senhora Viscondessa de Santos. Os aposentos da Paulista, também no paço, ocupavam um andar inteiro, e era de vê-los. O salão, nobre e largo, mobiliado com magnificência, era todo de jacarandá trabalhado. O quarto de dormir, recoberto de tapeçarias de preço, tinha coisas deslumbradoras. Cama riquíssima, cortinado de rendas, colchas da Índia, cortinas de seda, finíssimas cambraias bordadas, toucador sortido de todos os enfeites.
E não era só. Havia ainda sala de jantar, quartos para seu irmão, quartos para seus apaniguados, quartos para suas criadas. Não se podia imaginar, para vencer o coração do imperador, gentileza mais inteligente. No dia seguinte à chegada, logo pela manhã, estacou em frente ao pórtico do paço um elegantíssimo coche. Vinha tirado por 4 machos, fogosos e soberbos, cobertos de manta de veludo carmesim, bordada a ouro. O fraco de Dom Pedro era guiar, e Sua Majestade, a fim de conhecer São Salvador, quis, ele próprio, naquela manhã, sair guiando a carruagem. Era o seu primeiro passeio. O povo apinhou-se em frente ao paço. Todos queriam ver a Dom Pedro I. Todos queriam ver o glorioso fundador do império. Sua Majestade pulou agilmente para a boleia do coche. E então, sem pesar conveniências, afrontando severos preconceitos da província, Dom Pedro, com a linda viscondessa de Santos a seu lado, lá partiu pela cidade afora, risonho e triunfante, a ostentar, ante os olhos estatelados dos baianos, a despudorada felicidade daquele amor. O povo, que enxameava na praça, ao vê-lo romper, moço e belo, estalando airosamente o chicote, prorrompeu em aclamações entusiásticas. Viva Dom Pedro! Lá de cima, do alto da janela, ao contemplar Sua Majestade que ali partia, vitoriado, levando a amante sob os aplausos da turba, o Visconde de Barbacena, que conversava com o Visconde de Queluz, meneou a cabeça com tristeza. Ora, veja aquilo, meu caro João Severino, veja aquilo! E diga-me um pouco se isto não é um país perdido. Noite. Mar alto, luar suave. A nau Dom Pedro I singra as vagas espumarentas do Atlântico. Luzes retardatárias, alanternando os óculos dos beliches, pontilham de vermelho a imensidade que ruge. A Bahia, estourante de festejos, ficou lá, muito longe, aninhada no cocuruto do morro, olhando o sinuoso do seu recôncavo azul engaivotado de velas brancas. E a nau desliza. Há um silêncio profundo a bordo. Todos os passageiros recolhidos. O guarda-roupa de serviço, Pedro de Castro Canto e Melo, irmão de Dona Domitila, cabeceia de sono
no camarim vazio do imperador. No convés, porém, sobre a maca de palhinha, recoberta de almofadões de veludo, conversam dois vultos solitários. Quem será esse par de românticos que lá vai tão aconchegado sob o luar dormente, num idílio de noivos em lua de mel? Não é difícil de adivinhar. É Dom Pedro e Dona Domitila. Ambos, diante daquelas águas imensas, onde branqueja a espumarada corcoveante das vagas, lá se vão, numa intimidade enlanguescente, a evocar os dias luminosos da Bahia, tão belos e tão bem vividos. E que relembrar delicioso! Era o beijamão em que a pequenina Maria da Glória deslumbrara, com seu vestidinho de boneca, tufado como os das grandes damas. Era o espetáculo de gala, no teatro abarrotado de gente, onde esplendera, cintilando de joias, o colo magnífico da Viscondessa de Queluz. Era o baile, o grande baile oferecido à corte, em que o Visconde de Barbacena dançara a quadrilha com a senhora de Itapajipe. "Ah!" exclamou Dom Pedro, ao ouvir o nome do Barbacena. "Resolvi mandar o Barbacena para o sul. Vai como generalíssimo das tropas." "Que milagre!" retorquiu a sorrir Dona Domitila. "Como foi que Vossa Majestade se lembrou do Barbacena?" "Milagre? Mas o Barbacena é tão meu amigo?" "Por isso mesmo." Habilidosa, a paulista enveredou a conversa para um assunto grave. O assunto máximo da sua vida. "Por isso mesmo. Vossa Majestade lembra-se pouco dos amigos. E não apenas dos amigos. Vossa Majestade lembra-se pouco, muito pouco, daqueles que deviam ser caros ao coração de Vossa Majestade." Dom Pedro pôs-se a rir. Os amus da Viscondessa eram sempre muito saborosos. "Meu Deus, que é que está vosmecê aí a dizer?" "Peço que Vossa Majestade não graceje", retorquiu Dona Domitila, tornada séria. "Digo e repito, Vossa Majestade lembra-se pouco dos que deviam ser caros ao coração de Vossa Majestade." "Vosmecê me espanta, querida titilha. Diga lá, de uma vez, que é que vosmecê quer dizer com isso?" Dona Domitila, sob a claridade da lua, olhou fixamente nos olhos de Dom Pedro. Meditou um instante e, logo após, já arrependida: "Não vale a pena dizer. É um caso meu. Não falemos mais nisso. É uma bobice." E apontando o fundo do horizonte, donde surgia uma grande lua redonda, Dona Domitila mudou bruscamente de assunto. "Repare, Vossa Majestade, a lua. Lá vem ela subindo." Mas Dom Pedro, já agora curioso, enlaçou-a carinhosamente.
Venha cá, minha briguenta. Não gosto de ver vosmecê com esses modos. Vamos lá, diga, o que vosmecê está querendo? Não vale a pena. Foi uma bobice minha. Não se fala mais nisso, acabou-se. Não seja caprichosa, prosseguiu Dom Pedro insistente. Diga lá, por quem é que vosmecê quer que eu me interesse? Vamos, diga. Vossa Majestade quer realmente saber? Mas se estou a pedir a vosmecê. Então, macia e súplice, juntando as mãos, a viscondessa exclamou: pela nossa filha. Dom Pedro ficou pasmo e Dona Domitila: pela nossa filha, sim, pela nossa filhinha, pela Isabel Maria. Mas vosmecê fala sério? Bradou, enfim, Dom Pedro. Que mais posso eu fazer pela nossa filha? Vosmecê bem sabe como eu a quero. A Bela é a minha paixão. Não pode haver pai mais extremoso. A viscondessa cortou-lhe a frase e, rude, com um gesto forte: Vossa Majestade está enganado. A nossa filha não tem pai. Mas vosmecê enlouqueceu, titilha. Que despropósito é esse? Torno a dizer, Majestade, esta dura verdade: a nossa filha não tem pai. Sim, a Bela será sempre, aos olhos do mundo, uma filha de pais incógnitos. E é como ficou escrito no assento do vigário: filha de pais incógnitos. Dom Pedro ergueu-se da maca. Estava nervoso. Aquelas palavras doeram-lhe o coração. Mas Dona Domitila, que jogava a sua grande cartada, prosseguiu certeira, cheia de veneno, ferindo a tecla dolorida. Todos podem usar o nome de seus pais, todos! Mas a pobrezinha não, nunca usará. E por quê? Porque nasceu filha de Dom Pedro I. Por esse crime, é necessário esconder o nome do pai. Pois como o imperador dizer que a filha é sua? Impossível. Seria um escândalo. E dolorosa, com pungente ironia, mãe que pula rugindo em prol do filho. Escândalo, escândalo! Ah, como se fosse escândalo, como se fosse nódoa vir um pai a público e confessar, como é do seu dever: esta é minha filha, é meu sangue, é minha carne. Dom Pedro ouvia aquele desabafo e, pai amorosíssimo, tocado pela quentura daquelas frases: Vosmecê talvez tenha razão, minha titilha. É uma injustiça. Injustiça que também me repugna a mim. Mas que se há de fazer? Que se há de fazer? Uma coisa só: mandar reformar o assento da paróquia. Nem há outro caminho para um homem de coração. Não é tão fácil assim. Ao contrário, é coisa muito melindrosa.
Como se há de modificar o assento da paróquia? Não há nada mais simples. Basta uma palavra ao bispo. Uma palavra de Vossa Majestade, uma só, e o assento se modificará. Terníssima, numa súplica irresistível, Dona Domitila, com veludo na voz, pôs-se a bombardear o coração de Dom Pedro. Seja meu amigo, Majestade. Salve a nossa filhinha. Dê-me esse gosto. É a minha aspiração, o meu sonho. Seja meu amigo. Como resistir? A súplica era tão sentida, a voz tão embriagante. Dom Pedro não se conteve. E num dos seus arrebatamentos de impulsivo: fique sossegada, minha titilha. A Isabel Maria será reconhecida publicamente como filha do imperador. Dona Domitila ouviu a promessa. Entrou-lhe pela alma uma alegria candente, e a Viscondessa de Castro, num assomo de júbilo, saltou ao pescoço de Dom Pedro e ali, sob o luar, diante da imensidade rugidora, a amante colocou à boca do amante um desses beijos longos, eternos, um desses beijos de sorver a alma e de sugar a vida. Nisto, um grito lancinante, grito selvagem, saído bruto da alma, cortou de súbito o silêncio. Ambos desenlaçaram-se bruscamente e, trêmulos, agoniados, os dois amantes defrontaram ali, de pé, no tombadilho, banhada por um clarão de luar, com a figura revolta de Dona Leopoldina. A imperatriz, fremindo o olhar em fogo, contemplava aquela cena brutal, apunhalante, que ali topara de chofre, por acaso. Mas logo, recobrando-se com esmagadora serenidade, Sua Majestade, sem pronunciar palavra, imperatriz e não mulher, rumou orgulhosamente à solidão do seu beliche. Aí, entre aquelas alcatifas, sozinha, o coração sangrando, fundo despeito roendo-lhe a vaidade, a pobre Dona Leopoldina, chorando aos borbotões, lançou-se desgrenhadamente sobre os almofadões do seu leito vazio. Desde esse dia, durante todo o resto da viagem, a imperatriz enclausurou-se no seu apartamento. E nunca mais, até que a nau ancorasse no rio, nunca mais Sua Majestade apareceu na ponte, debaixo do toldo, para jogar
o seu gamão. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!